Existe uma parte de você que você provavelmente não conhece. Uma parte que você não gosta de mostrar. Uma parte que talvez você nem queira admitir que existe. Pode ser a sua raiva, a sua inveja, o seu ciúme, a sua necessidade de aprovação, a sua vontade de ser reconhecido, o seu medo de parecer fraco, ou até mesmo uma ambição que você aprendeu a esconder porque alguém, em algum momento da sua vida, fez você acreditar que querer mais era errado. Você pode passar anos tentando construir uma imagem de quem acredita ser. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa paciente. Eu não sou invejoso. Eu não sou arrogante. Eu não sou uma pessoa fraca. Mas existe uma pergunta muito mais difícil. E se uma parte dessas coisas também existir dentro de você? Carl Jung passou grande parte da sua vida tentando compreender justamente esse lado oculto da personalidade humana. E ele deu um nome para essa região obscura da nossa personalidade: a sombra. E talvez entender a sua sombra seja uma das coisas mais desconfortáveis que você pode fazer, mas também pode ser uma das mais transformadoras. Carl Jung foi um dos grandes nomes da psicologia do século XX, e uma das ideias mais conhecidas associadas ao seu trabalho é de que existe uma parte da nossa personalidade que não queremos reconhecer. Não significa necessariamente que essa parte seja maligna. A sombra não é simplesmente o seu lado ruim. Ela é formada por aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, reprimidos ou considerados inaceitáveis pela nossa consciência e pelo ambiente em que crescemos. Imagine uma criança que aprende muito cedo que demonstrar raiva é errado. Ela sente raiva, mas alguém diz: menino, não chora, não fique bravo, você precisa ser bonzinho. Então aquela criança aprende alguma coisa, ela aprende que aquela emoção não combina com a imagem que esperam dela. E em vez de compreender aquela emoção, ela aprende a escondê-la. Mas esconder uma parte de si não significa que ela deixou de existir. Ela apenas deixou de fazer parte da imagem consciente que aquela pessoa tem de si mesma. E isso pode continuar acontecendo durante toda a vida. Talvez você tenha aprendido que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, então você se tornou extremamente independente. Nunca pede ajuda, nunca demonstra que está sofrendo, sempre diz que está tudo bem. Talvez tenha aprendido que querer dinheiro é algo vergonhoso, então você deseja prosperar, mas sente culpa quando começa a ganhar mais. Talvez tenha aprendido que se destacar é arrogância. Então, quando surge uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, você recua. Talvez tenha aprendido que dizer não é ser uma pessoa ruim, e por isso passa a vida inteira tentando agradar todo mundo. Percebe o que aconteceu? Você não deixou de possuir essas necessidades, você apenas aprendeu a escondê-las. E é aí que a sombra começa a ficar interessante. Porque uma das formas pelas quais aquilo que reprimimos pode aparecer é através da maneira como reagimos às outras pessoas. Pense em alguém que desperta uma irritação enorme em você. Talvez seja uma pessoa arrogante, uma pessoa que fala demais sobre as próprias conquistas, uma pessoa que gosta de chamar a atenção, ou alguém que demonstra uma confiança que, para você, parece exagerada. Você olha para aquela pessoa e pensa: eu não suporto gente assim. Mas existe uma pergunta que pode ser muito mais importante: por que isso me incomoda tanto? E aqui precisamos ter cuidado. Isso não significa que toda característica que nos incomoda nos outros seja necessariamente uma característica escondida dentro de nós. Nem significa que, se você não gosta de uma pessoa arrogante, secretamente você também seja arrogante. A ideia é outra. A nossa reação pode revelar alguma coisa sobre nós que merece ser investigada. Talvez aquela pessoa esteja demonstrando uma característica que você aprendeu a rejeitar em si mesmo. Talvez você queira reconhecimento. Talvez você queira ser admirado,
mas aprendeu que desejar isso é errado. Então você condena no outro aquilo que não consegue aceitar em si mesmo. E isso acontece de maneiras muito mais sutis. Você odeia pessoas fracas. Por quê? Talvez você tenha aprendido a odiar sua própria vulnerabilidade. Você despreza pessoas que fracassam. Por quê? Talvez tenha um medo enorme de fracassar. Você se irrita profundamente quando alguém recebe atenção. Por quê? Talvez exista dentro de você uma necessidade de reconhecimento que nunca teve coragem de admitir. Você critica constantemente pessoas que parecem acomodadas. Por quê? Talvez esteja frustrado porque sabe que você mesmo está acomodado. E essa é uma das partes mais desconfortáveis de olhar para dentro, porque é muito mais fácil apontar para fora. É mais fácil dizer: meu problema é aquela pessoa, meu problema é meu chefe, meu problema é meu relacionamento, meu problema é que ninguém me reconhece, do que parar e perguntar: o que essa situação está revelando sobre mim? Mas existe algo ainda mais interessante. A sombra não guarda apenas aquilo que consideramos ruim. Ela também pode esconder aquilo que existe de melhor em nós. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser uma pessoa discreta que começou a esconder sua ambição. Talvez tenha sido ensinado a não incomodar ninguém e por isso tenha aprendido a diminuir suas próprias necessidades. Talvez tenha sido ridicularizado quando tentou criar alguma coisa. Tentou cantar, tentou escrever, tentou empreender, tentou aparecer, tentou ser diferente e alguém fez você sentir vergonha. Então você guardou aquela parte de você. E depois de alguns anos começou a dizer: eu nem queria isso mesmo. Talvez quisesse, talvez ainda queira, mas aprendeu a esconder. É por isso que conhecer a própria sombra não significa simplesmente descobrir seus defeitos. Significa descobrir partes de você que foram deixadas para trás. E talvez seja justamente aí que comece uma transformação verdadeira, porque você não consegue mudar aquilo que não consegue enxergar. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira dizendo: eu não sou ambiciosa, mas no fundo ela deseja construir alguma coisa grande. Ela quer independência, quer reconhecimento, quer liberdade, mas sente vergonha de admitir isso. Enquanto não reconhecer esse desejo, provavelmente continuará vivendo uma contradição. Vai reclamar da própria vida, vai sentir inveja de quem conseguiu, vai dizer que algumas pessoas tiveram sorte, vai encontrar milhares de justificativas, mas talvez exista uma verdade muito mais simples: ela quer aquilo também. E admitir isso pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. Porque a partir do momento em que você reconhece um desejo, pode decidir conscientemente o que fazer com ele. Jung falava sobre um processo chamado individuação. De maneira simplificada, podemos entender esse processo como um caminho de tornar-se mais inteiro, integrando diferentes aspectos da própria personalidade. Não é criar uma versão perfeita de si mesmo, é conhecer melhor quem você realmente é, inclusive as partes que não combinam com a imagem que você gostaria de apresentar ao mundo. E também, essa seja uma das grandes diferenças entre maturidade e imaturidade. Uma pessoa imatura precisa acreditar: eu sou assim. Uma pessoa mais madura consegue dizer: talvez eu também seja assim. Talvez exista inveja em mim. Talvez eu tenha medo. Talvez eu queira reconhecimento. Talvez eu esteja errado. Talvez exista uma parte de mim que ainda não conheço. Essa capacidade de questionar a própria imagem exige humildade e também exige coragem. Então, eu quero propor um pequeno exercício. Não precisa responder agora, apenas pense: qual comportamento nas outras pessoas mais irrita você? Não escolha algo superficial. Pense naquela característica que realmente consegue tirar você do sério. A arrogância? A preguiça?
a necessidade de atenção, a fraqueza, a desonestidade, a arrogância, a dependência? Depois faça uma segunda pergunta: por que isso me incomoda tanto? E depois uma terceira: existe alguma coisa dentro de mim relacionada a isso que eu tenho dificuldade de admitir? Talvez a resposta seja não. E tudo bem, mas talvez você descubra alguma coisa. E, quando isso acontecer, não tente imediatamente expulsar essa parte de você. Observe, entenda, pergunte de onde ela veio, o que ela está tentando proteger, o que ela está tentando conseguir, e o que aconteceria se você parasse de lutar contra ela e começasse a compreendê-la. Porque talvez o problema não seja possuir uma sombra. Todos nós temos parte de nós mesmos que não conhecemos completamente. O problema começa quando você acredita que não possui essas partes. Quando você passa a vida construindo uma identidade perfeita, enquanto tudo aquilo que não combina com essa identidade é empurrado para o fundo. Até que um dia aquela parte aparece, em uma explosão de raiva, em uma decisão impulsiva, em um relacionamento destrutivo, em uma inveja que você não consegue explicar, em uma vontade que você sente vergonha de admitir. E então você olha para aquilo e pensa: por que eu fiz isso? Talvez porque uma parte sua esteja tentando ser ouvida. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como eu elimino o meu lado sombrio. Talvez seja o que o meu lado sombrio está tentando me ensinar. Porque aquilo que você rejeita em si mesmo pode continuar controlando você, mas aquilo que você tem coragem de olhar pode começar a ser compreendido, e aquilo que você compreende, você pode começar a escolher. Talvez amadurecer não seja se tornar uma pessoa completamente diferente, talvez seja parar de fugir de quem você realmente é. Olhar para as partes bonitas, olhar para as partes feias, olhar para aquilo que você mostra ao mundo. E também para aquilo que você esconde, porque você não se torna inteiro eliminando parte de si mesmo. Você se torna inteiro quando finalmente tem coragem de conhecê-las. Essa é a sua sombra, e talvez ela esteja tentando lhe dizer alguma coisa há muito tempo.